Olá, eu sou o Roger Godoy, acadêmico do curso de Letras em Inglês, e hoje estarei apresentando a socialização da disciplina de estágio curricular obrigatório, supervisionado pela tutora Caroline Duerlitz. A área de concentração escolhida foi o ensino de língua inglesa no ensino médio, tendo como programa de extensão Acessibilidade e Inclusão Educacional. Meu projeto de extensão é a Trilha Inclusiva de Língua Estrangeira e o produto virtual é uma trilha virtual inclusiva. O tema, o qual também deu título a esse projeto, é o ensino de inglês para alunos surdos no ensino médio. Justificativa. Eu escolhi esse assunto porque eu tenho muito interesse em se aprofundar no ensino de inglês para alunos surdos no ensino médio. São duas áreas que eu gosto muito, ensino de inglês e também a Libras. Também porque esse é um assunto pouco abordado nos cursos de capacitação docente. Também tenho a intenção de aprofundar-se em metodologias de ensino e aprendizagem para esses alunos e também vejo como uma oportunidade de reafirmar a necessidade do ensino efetivo do idioma para os alunos surdos, proporcionando um ambiente escolar inclusivo. Aqui são alguns objetivos que eu tenho, entre eles exemplificar o que é a surdez, citar as possíveis dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem, buscar informações para capacitação docente para melhor atender esses alunos, dar ideias de algumas atividades que podem ser realizadas em sala de aula para educandos surdos, e entre outros. Bom, começando por um breve contexto histórico sobre a comunidade surda, lá na antiguidade eles eram considerados sujeitos incapazes de se desenvolver intelectualmente, e para alguns povos eram considerados aberrações. Os chineses, por exemplo, jogavam os surdos ao mar, os gauleses queimavam eles como forma de sacrifício aos deuses, e já os espartanos jogavam eles do topo de rochedos. No contexto religioso, Santo Agostinho dizia que os pais de filhos surdos, eles estavam pagando por algum pecado que tinham cometido lá no passado. Em 700 depois de Cristo, um surdo ele foi ensinado a falar pela primeira vez. Quem teve esse feito foi John Beverly, fazendo ser considerado o primeiro educador dos surdos. Depois disso, Ponce Leon, que é um monge católico, ele começou a dedicar sua vida a ensinar os filhos de surdos das pessoas nobres, sendo ele o primeiro a desenvolver um alfabeto manual, que auxiliava os surdos na soletração das palavras. Então, esse Ponce Leon foi o primeiro que criou o alfabeto datilológico. Hoje em dia, ele já sofreu algumas modificações e algumas letras são diferentes das que ele criou. Em 1857, o Dom Pedro II, ele criou o Instituto Imperial de Surdos Mudos, onde atualmente a gente conhece como Inês. Esse Instituto Imperial ele passou a ser muito visado por países da América Latina e diversas famílias da nobreza vieram para o Brasil para educar os seus filhos surdos nesses institutos. Já em 1880, aconteceu o Congresso de Milão. Nesse congresso foram debatidos a respeito da educação dos surdos daqui para frente. O que acontece é que, estrategicamente, foram selecionadas pessoas que eram a favor do oralismo em contrapartida à língua de sinais. Ou seja, foi decidido pela maioria das pessoas que eles queriam que o oralismo prevalecesse e a língua de sinal não fosse utilizada em sala de aula, porque eles queriam educar os surdos assim como os ouvintes, queriam que eles soubessem falar e tiraram de vez a língua de sinais do contexto educacional. Foi só depois, com a Constituição de 88, depois da criação de leis como a 10.436 de 2002 e o Decreto 5626 de 2005, que o acesso à educação básica para os surdos foi garantido e também o reconhecimento da língua de sinais. Libras, a língua brasileira de sinais. Essas leis, elas entendem que a língua brasileira de sinais é a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas no Brasil. Ou seja, a Libras não é uma tradução do português, e sim uma língua própria. Porém, alguns desafios ainda são encontrados por professores e alunos nesse âmbito educacional. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, a Unesco, a educação inclusiva não é simplesmente a gente pegar os alunos surdos e colocar dentro da escola, mas sim tornar as escolas acessíveis e ser proativo na identificação das barreiras e obstáculos que os estudantes encontram na tentativa do acesso e oportunidade de educação de qualidade, bem como eliminar todas as barreiras e obstáculos que levam à exclusão. Então, o principal desafio para os professores é a falta de capacitação docente.
seja no seu curso inicial de licenciatura, seja numa formação continuada para que eles atendam os alunos com surdez. E já para os alunos, eles estão diariamente em contato com uma segregação, integração ou uma exclusão escolar. Ou seja, é o contrário daquilo que a gente pretende para a escola, né? Que é incluir os alunos. O simples fato do aluno estar dentro da escola não quer dizer que ele esteja incluído. Muitas vezes ele está apenas segregado, integrado ou excluso. Outro fator importante também, de bastante desafio para esses alunos, é o fato da comunicação, pois a comunidade escolar em si ela não está preparada com relação à língua que os surdos utilizam, que é a Libras. Quase ninguém fala Libras. É muito raro a gente encontrar hoje dentro das escolas algum professor que saiba. Já no quesito do aluno surdo e as aulas de inglês no ensino médio, a gente percebe que é nessa etapa que ele começa a formar sua identidade, ele passa por um processo de amadurecimento, ele constrói amizades e começa a pensar sobre o futuro, sobre faculdade, sobre qual carreira ele quer seguir, né? E no final do ensino médio, ele realiza o Enem, que é o exame onde vai dar possibilidade que esse aluno ingresse no ensino superior através de bolsas de estudo. E para a realização dessa prova, ele precisa responder questões em língua estrangeira, então é importante que ele saiba o inglês. Segundo o decreto 5626 lá de 2005, esses alunos eles têm direito a um tradutor intérprete em sala de aula. Porém, a realidade é outra. A gente percebe uma escassez de profissionais. Estima-se que em todo o Brasil a gente tem apenas 230 tradutores e intérpretes para atender todos os alunos surdos. O que acontece é que só interpretar, né, o tradutor e intérprete estar ali somente interpretando, não é o suficiente para promover o ensino efetivo da língua inglesa. O processo ele é muito mais complexo para esses jovens com surdez, porque eles têm que aprender uma terceira língua, que é o inglês, através da primeira língua, que é a Libras, que está sendo explicada pelo professor através de uma segunda língua que eles precisam dominar, que é o português. Então, essa complexidade no processo de aprendizado da língua inglesa acaba sendo um empecilho, porque o não conhecimento de inglês por parte do intérprete constitui-se em mais um fator de afastamento do surdo da língua inglesa. Assim, a gente percebe que o sujeito surdo em sala de aula de ouvintes, mesmo com intérprete, ele produz muito pouco. Já a respeito das diferenças entre aluno surdo e ouvinte, a percepção do aluno surdo ele se dá através do campo visual, já do aluno ouvinte pela audição. A comunicação do aluno surdo ela se dá através das mãos para sinalizar em libras, já o aluno ouvinte através da voz. Então, quando a gente fala de língua inglesa, a gente deve explorar, sim, essa língua que o aluno já traz de casa, que é a Libras, para a gente fazer essa ponte para adquirir um vocabulário em inglês, tá? Então, a gente pode realizar diversas atividades com os alunos, principalmente atividades visuais, para que eles visualizem a palavra, a estrutura em inglês, e também o seu sinal em libras através de, pode ser uma imagem do sinal, ou pode ser uma figura representativa, porque eles são muito visuais. Então eu tenho exemplo aqui, podemos fazer isso através de cards, de puzzle, memory games, recursos digitais, entre outros. Por exemplo, alguns cards, podemos escrever a palavra em inglês e depois o respectivo desenho do sinal em libras. Então, por exemplo, to talk, conversar, o sinal em libras com o desenho representado ali. Essa pesquisa, ela foi feita uma pesquisa qualitativa, onde buscaram-se informações em artigos acadêmicos, em livros e periódicos, vídeos em plataformas digitais e também uma pesquisa de observação virtual com a escola. Essa escola escolhida foi o Colégio Ideal, de Aracaju. É uma escola particular que atende mais ou menos 600 alunos, divididos entre ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio. Então, a partir do que foi pesquisado, foi desenvolvido 5 planos de aula para a gente trabalhar em uma sala de aula com alunos ouvintes e alunos surdos, tá? Então, cada aula traz um tema diferente. Essa primeira aula, por exemplo, o tema dela é linkando saudações em inglês e em libras. Então, a gente vai desenvolver uma aula para a gente relembrar as saudações em inglês e ver como é que a gente fala essas saudações em libras. Aqui é o material de apoio que a gente vai utilizar na aula, tá? Tem toda a explicação certinho no plano de aula, avaliação, as referências. O plano de aula 2, ele vai ser sobre os adjetivos em inglês e seus sinais em libras. Aqui a gente pode utilizar um memory game para fixação do conteúdo, onde a gente utiliza as palavrinhas em inglês e o desenho do sinal em libras.
A terceira aula é uma aula sobre o verbo to be, aqui o material de apoio. A quarta aula sobre o simple present. E a última aula sobre o simple past, tá? A vivência do estágio, ela foi de suma importância para mim, porque me permitiu expandir a minha visão e o meu conhecimento a respeito desse tema que já era de meu interesse. Eu sempre gostei muito de inglês e gostei de Libras, eu sei falar Libras porque eu fiz um curso alguns anos atrás, tenho amigos surdos, então sempre foi algo de meu interesse, mas eu sempre tive essa dúvida de como eu faria para juntar essas duas línguas, como eu ensinaria o surdo o inglês. Esse projeto de ensino, ele me permitiu também ver que, como futuro docente, eu posso ter vários desafios no meu caminho, mas que existem soluções para que eu possa me sobressair e fazer que a aula seja significativa e proveitosa para o educando. Tá? Eu pude notar também que através da educação e das aulas de língua inglesa, a gente pode fazer a diferença na vida desse aluno com surdez, buscando sempre valorizar e respeitar a cultura e a língua dele. Como resultado, eu realizei um produto virtual, que é uma trilha virtual inclusiva, onde o meu público-alvo foi os alunos matriculados no ensino médio, e a área de concentração é o ensino de língua inglesa no ensino médio, e especificamente para os alunos surdos. Então aqui eu tenho o template do meu produto virtual, toda a explicação sobre ele, e aqui no slide 11 ele começa como uma cartilha explicando o que ele vai encontrar nos próximos passos. Aqui no slide 12 eu trago a história do Beto, que ele é um aluno do ensino médio, que vai participar de um programa de televisão sobre culinária, e ele acha que ele precisa melhorar o vocabulário. Ele conta também nesse slide que ele tem um aluno surdo e gostaria de se comunicar com esse aluno, com esse colega dele em Libras, e gostaria também de auxiliar esse colega no aprendizado do inglês. Então, o Beto ele faz uma pesquisa sobre alguns utensílios de cozinha em inglês e surge aqui com 2 vídeos, que são hiperlinks. Então, se você clicar em cima dessa imagem, você é direcionado a um vídeo do YouTube. Então, sobre os utensílios de cozinha em Libras e em inglês. Já que no segundo slide, Click here to practice, tem uma atividade de fixação. Então, se o aluno clica aqui nessa atividade, ele vai para um quiz, onde ele precisa ir relacionar as palavras em língua inglesa com o respectivo sinal em Libras. E como tema de casa vai criar 10 frases utilizando o vocabulário que ele viu em sala de aula. Já na segunda aula, o Beto diz que está afim agora de aprender um pouquinho sobre o vocabulário de comidas, bebidas e vegetais. E para isso ele realizou uma pesquisa e também por hiperlinks, clicando, a gente tem acesso a esse conteúdo. Mais uma vez aqui temos um joguinho para fixação do conteúdo. Se o aluno clicar aqui, ele vai ser direcionado por um joguinho onde a palavra, relacionada a alimentos, bebidas, comida em geral, ela está embaralhada e o aluno precisa desembaralhar essa palavra e clicar na imagem correspondente. Depois disso, nós temos aqui uma fixação de conteúdo sobre o Simple Past, utilizando verbos relacionados à cozinha, utilizando aqui palavrinhas sobre o vocabulário de frutas, vegetais, comidas e tudo mais. Já na terceira e última aula, o Beto ele dá a ideia da gente conhecer um pouquinho sobre o que os americanos consomem por lá. Então, nesse próximo slide, clicando na bandeira dos Estados Unidos, né, que é um país falante de língua inglesa, a gente tem acesso a uma listinha, a um artigo com uma listinha de vários ingredientes que eles costumam comer no café da manhã, no almoço, jantar e tudo mais. E em seguida, ele dá a ideia de que a gente reproduza uma receita de nossa escolha. Então, o Beto ele escolheu aqui uma receita de hambúrguer. Clicando no hiperlink, você tem a receita completa do hambúrguer para realizar em casa. Então, ele achou aqui 2 vídeos. Um vídeo da receita totalmente em Libras e outro vídeo da receita em inglês. Depois disso, a gente tem um glossário com a palavra em português, o seu significado em inglês e o seu sinal em Libras. Essas imagens, na verdade, elas são GIFs para o aluno visualizar como são feitos. Por exemplo, a palavrinha cortar em português, em inglês to cut e em Libras o sinal de cortar. Então temos todo esse glossário também. Para praticar, né, no slide 31, o aluno vai escolher 5 verbos e 5 ingredientes em inglês e vai fazer a criação de frases no Simple Present e Simple Past. E, para finalizar, o Beto nos dá a ideia de nós mesmos escolhermos um país falante de língua inglesa
Nós vamos procurar sobre a culinária, gastronomia desse país e escolher uma receita típica e gravar um vídeo realizando essa receita. Então a gente pode utilizar o vocabulário de Libras, que a gente aprendeu, e as palavrinhas em inglês também. Aqui são algumas referências que eu utilizei para a realização do trabalho. E chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, é só me contatar. Estarei disponível para sanar quaisquer dúvidas. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.